Damos as boas-vindas a mais um episódio das Gotas Intemporais, um espaço onde proporcionamos conversas inspiradoras que vão desde a espiritualidade à ciência. Olá, Ângela. Olá, bom dia. Estás boa, Teresa? Bom dia, Luís Filipe. Olá, Ângela. Olá, Teresa. Bom dia. Bem-vindo, Luís Filipe. Obrigado. Bom dia, Portugal. Bom dia, querida e querido Intemporal. Hoje recebemos aqui no nosso estúdio um grande terapeuta naturopata, Naturopata. que vai nos falar sobre algo que ninguém gosta de falar, de sentir. Toda a gente foge, a dor, Uhum. não é? É uma coisa que está presente em quase todas as pessoas em algum momento da vida, não é? Sendo que quando nós falamos na dor, e já agora eu sendo naturopata e especialista em medicina tradicional chinesa, uma das grandes opções que eu tive e por isso trabalho muito a dor, é tentar fazer com que as pessoas possam melhorar a qualidade de vida. E se nós pensarmos bem, embora transversalmente e ao longo de toda a vida as pessoas padeçam de dor, há momentos mais importantes, porque a dor é causada por uma série de coisas que mais à frente talvez possamos falar sobre isso, mas geralmente no fim da vida ou já no momento mais longo da vida as pessoas então têm mesmo muita dor porque têm algumas degenerescências, algumas coisas que implicam também algumas situações que podem dar origem à dor. E sim, a dor pode acontecer em qualquer altura, porque a dor pode estar num momento imediato, não é? Exato. E Ela pode então entrar de rajada, não é? acontece frequentemente, de uma forma ou de outra, que a dor acabe por ser o centro das atenções de algumas pessoas. Acaba por ser até o centro das atenções em pessoas que têm sofrimentos emocionais, por exemplo. Porque a dor é um conjunto de situações, tem uma qualidade, é uma qualidade sensorial complexa que é indecifrável. Portanto, não conseguimos dizer o que é a dor, não é? Conseguem? Era isso que eu ia Conseguem perguntar. dizer o que é a dor, porque é descrita e interpretada como uma resposta desagradável, indefinida, que nós não sabemos, não encontramos uma palavra que possa definir. Até porque cada dor tem características diferentes, não é? Porque podemos ter as dores emocionais, as dores físicas, que depois se calhar, pronto, vai tudo dar ao mesmo, mas... Pois, é isso que vamos agora desvendar. O que acontece é que há aqui uma série de fatores que fazem com que a dor possa ter repercussão muito forte. E o principal fator é que, havendo um gatilho, portanto um estímulo, as pessoas podem transformar um momento numa dor. E se nós pensarmos, por exemplo, que a dor sendo o centro, a dor como central, portanto, como um ponto central, está exposta a uma série de fatores, e começando logo pelo fator patologia, não é? Pela doença. Portanto, as pessoas que têm uma dor porque ou têm uma doença ou porque tiveram uma lesão, e depois isto entra dentro de um ciclo que são os tipos de dor, não é? Porque a dor pode ser aguda, pode ser crónica, pode ser uma dor neuropática, pode ser uma dor que está ligada à parte mais sensitiva, portanto uma dor que está ligada a uma lesão desportiva porque um desportista teve uma lesão, uma pessoa que tem uma disfunção ao nível da anca, por exemplo, ou da articulação do coxofemoral, portanto, qualquer pessoa pode, ou uma pessoa que simplesmente tem outro tipo de dores, e que são dores, a dor da perda, É a dor da alma, não a é? dor social, que está relacionada com a forma como nós nos damos com os outros, com os pais, com as mães, com os filhos, com os avós, com os patrões, com os empregados. E é uma dor que tem uma vertente psicossocial, digamos assim, e nós todos sofremos um pouco disto, que é em qualquer momento da nossa vida nós podemos, ou porque do ponto de vista do trabalho, ou do ponto de vista do lazer, portanto, os amigos, até os amigos que se zangam com os amigos, e que drasticamente essa amizade acaba por se transformar em dor, porque eu gosto muito de ti
e zanguei-me contigo e somos pessoas diferentes, para mim é uma grande dor, por exemplo, não falar contigo porque estou zangado. E isso, isso vem contribuir para aquela dor inicial, que é, há uma dor, que é a dor genérica, e depois todas as coisas que vão acontecendo na nossa vida podem ser mais ou menos dor. As pessoas com depressões, ansiedade, com ataques de pânico, com alterações de humor, são pessoas que sofrem de dor, que é uma dor emocional, uma dor que está relacionada com também uma patologia. Será que podemos dizer que a dor é a falta de amor? A falta de amor é que é uma dor. Mas Exatamente, sim, a dor é a mas falta de amor. a dor pode ser a manifestação da falta de amor. Eu vou-vos dar um exemplo que é muito frequente ouvirmos nos meios de comunicação social, por exemplo, os idosos. E os idosos, isto para não falar no amor que está relacionado com os divórcios, com as relações maritais, não é? Mas as pessoas idosas que passaram a vida toda a cuidar, não é? Foram cuidadoras, estiveram com os seus filhos. Às vezes os filhos, e por terem uma vida atribulada e com muitas coisas para fazer, não têm ou não conseguem encontrar tempo suficiente para estarem com os pais. E muito frequentemente os pais que eram pessoas que começavam a dar umas voltas e que iam dar uns passeios higiênicos com os amigos ou fazer outra coisa qualquer, e a um determinado momento começam-se a fechar em casa, começam a não estar, e começam a não estar porque não é a necessidade que têm de sair que está em primeiro lugar naquele momento, se calhar é essa ausência do filho que não aparece, que não conseguiu estar e que vai deixando para segundo plano, e essa é uma dor que pode levar a que haja uma agudização de todo o estado físico, emocional, espiritual de qualquer idoso. Portanto, quando nós falamos na dor, a primeira coisa que me salta à ideia é que há a dor que está relacionada com as lesões, com a doença, sim, sem dúvida, e depois os outros fatores que são muito importantes, e os idosos são pessoas que eu penso muito que sofrem muito esta dor, tanto mais que maioritariamente as pessoas idosas que procuram tratamento de dor, quando nós fazemos uma anamnese, que é a história clínica, nós percebemos que existem uma série de maleitas, uma série de problemas e fragilidades até osteoarticulares e fragilidades da qualidade do osso e por aí fora, ou dos músculos, mas há ali uma fragilidade que quando nós procuramos bem, que é a solidão, e a solidão é uma dor. E nós não precisamos chegar a velhinhos para sabermos que a solidão é uma dor, porque quantos de nós... Há crianças que sofrem de solidão. A bulimia é uma espécie de precursor da solidão, não é? O estilo de vida pode também ser uma dor, porque se a pessoa é fundamental, por exemplo, para que haja uma homeostasia, como há pouco falava, que é o equilíbrio físico, mental e espiritual, é que a pessoa tenha tempos para tudo, tempo para trabalhar. Nós não devíamos trabalhar, de facto. Não devia ser preciso trabalhar, porque nós não nascemos para trabalhar, nascemos para ser felizes. Mas pronto, vivemos numa sociedade que implica que nós tenhamos que trabalhar. Eu sou um grande admirador e um dos grandes gurus que eu tenho na minha vida, tenho dois, é o professor Agostinho da Silva, e realmente, na verdade, eu consigo encontrar-me nele e perceber que realmente o trabalho pode ser uma dor, sobretudo quando nós pensamos que temos que trabalhar e que temos que fazer uma coisa que até já gostamos, mas que o facto de estarmos a fazer de forma sincronizada e de forma desequilibrada, não é? estamos sempre a fazer a mesma Repetida. coisa e repetitiva, faz com que as pessoas cheguem a uma altura em que já é uma dor. E quantos de nós às vezes não pensamos, bolas, estou farto de estar aqui, isso é uma dor. É uma dor emocional, não é aquela dor física. Agora, pode ser acompanhada depois por mais dor física, por exemplo, a pessoa que não dorme, não é? É fundamental que as pessoas tenham um período de tempo também para dormir, para descansar, para repor energias. Na medicina chinesa, entre as 11 da noite e as 3 da manhã, as pessoas deviam estar definitivamente a dormir. Que é a altura em que a vesícula biliar e o fígado estão ali em potência a tentar readquirir energia para o dia a seguir. Hoje vai tudo para a cama às 11 da noite. Agora, a nossa sociedade não está formatada dessa forma, não é?
com aquelas coisas todas que nós temos. Hoje em dia nós somos sujeitos a uma série de coisas, também só é quem quer, mas a televisão, as notícias, aquela coisa toda, e as pessoas ficam porque ou é o governo que muda, ou é outra coisa qualquer, ou é o futebol, o Sporting Benfica, ou o Porto Benfica, ou outra coisa qualquer, ou os reality shows, por exemplo, que é uma coisa que eu consigo compreender, porque como eu não sou juiz, não ajuizo nada disso, só não consigo estar eu a ver assim um reality show que na verdade as pessoas estão a fazer teatro, é como ir a uma peça de teatro, digo eu. Mas isso são escolhas que as pessoas fazem, não é? E depois também se nota, também nesses programas, nota-se que as pessoas perdem-se e depois não dormem. Quando não dormem acordam cansadas. Quando acordam cansadas, aquela sensação de dor emocional que é, pá, eu agora tenho que ir, ou a pessoa gosta muito do que faz, ama o que faz e vai estar sempre preparada para ir, e está sempre motivada, ou então se não dormiu bem, por alguma destas razões, que são razões menores, não é? Porque eu acho que ver televisão pode ser uma coisa interessante, mas também pode ser uma coisa, pronto, ok, é o lazer, há quem diga, pronto, isto é o meu lazer, ver ali o futebol, ver ali... Há pessoas que encaram a televisão uma companhia. Os idosos, por exemplo, encaram, e eu compreendo, mas os idosos continuam a preservar uma coisa que eu acho muito interessante, a grande maioria, que é deitar cedo. Os idosos comem cedo, deitam cedo. A malta com mais idade, incluindo a minha idade, já sou Jovem, quase um jurássico, jovem já adulto. sou quase jurássico dentro dos jovens, digamos que sou dos jovens quase jurássicos, mas já O não Jurássico consigo. jovem. Eu tenho muito carinho pela história e pela era jurássica, que eu gostava de entender. Tenho um filho que tem 150 dinossauros e aquelas coisas todas, e eu acho engraçado, eu mergulho naquilo com ele. E aí não tenho dores. Quando estou aí, isto tem muito a ver com a forma Porque está a como brincar, nós, e a brincar como nós ocupamos a normalmente mente. não há dor, não é? E como nós Aquele ocupamos a brilhante é mente. símbolo da criança, da É. alegria, não é? E, portanto, aí está a criatividade, então está no seu auge da energia da vida, então não há dor. Nesse estado, não é? Nesse estado Vocês sabem que de liberdade. a ocupação, Ângela, que nós temos com os meninos, com as meninas, mas com os pequenitos, essa ocupação é uma ocupação que alimenta a alma. Com certeza. Às vezes, numa idade mais avançada, nós pensamos que não sei se consigo, porque tenho uma criança agora pequena e nesta altura, porque cronologicamente já estaríamos na idade da reforma ou perto da reforma, Isso. e pensar assim, agora vou curtir. E das duas uma, ou as pessoas o fazem mesmo e vão tirar partido da vida durante o tempo que podem, ou então tem o reverso da medalha, que é as pessoas que depois começam a não encontrar sentido, porque há pessoas que se reformam, por exemplo, e não conseguem encontrar satisfação, apesar de andarem muitas vezes, eu vejo pessoas a dizerem-me isto, que é, eu estive lá 40 anos a trabalhar, e agora finalmente saí, e passado um mês dizem-me assim, epá, eu agora às vezes nem sei o que é de fazer. Não gostam de jogar as cartas, não têm grupos que se tenham ligado, e então aquilo que eu digo é que as pessoas têm que encontrar uma coisa que gostem muito, então as universidades séniores e os grupos sociais que acontecem, que fazem artes manuais e pronto, que eu Essas acho engraçado. atividades, não Eu é? acho engraçado. Aquilo que falávamos em relação aos idosos, não sendo os filhos, sentem falta dos netos dos filhos, em primeiro lugar, e depois dos netos. Porquê? Porque os netos é como que o combustível para o resto da vida, Claro. não é? E frequentemente as pessoas que têm netos e que não têm uma ligação assim muito estreita com os netos, ou até com os filhos, porque há pessoas que também não têm com os filhos, são pessoas que estão em muito sofrimento. Essas pessoas têm uma tendência para adoecer mais. Porque o nosso Estão estado mais emocional, a focadas. libertação de hormonas, a libertação de neurotransmissores, o nosso organismo é extraordinário e é estimulado também por essas emoções. Claro. A verdade é que a criança é a rainha da alegria, não é? E, portanto, isto só o facto de estarmos com uma criança, ela ativa essa energia da alegria e é natural que os idosos, nós vemos isso numa família e eu já passei por esse processo, que estão todos a crescer, todos a envelhecer, não é? Uma criança, tornamos todos muito mais sérios, mesmo que até sejamos pessoas alegres até,
Um peso. A criança nasce, pá, esquece. Entra uma energia de leveza, é diferente. Começas a fazer figuras bababá, dadadá. Se não tivesse a criança, não fazias isso. Percebes? Então isto vem renovar muito a energia e aliviar as dores. Muitas das dores que nós carregamos, elas são aliviadas pela alegria Sim, completamente, não é? sim. Isso acontece muito frequentemente. Nós portanto, começamos a falar pela dor emocional e psicossocial, porque é realmente um grande instrumento, ou um grande gatilho para as situações de dor. E realmente a criança, e eu posso dar o meu exemplo, como a Ângela se calhar podias dar o teu, que quando nós chegamos ao pé dos nossos filhos, e aquela jovialidade, o facto deles terem aquela vida toda, fazem-nos de alguma forma beber da vida deles também, daquela alegria, não é? Isso. Agora, o que é importante? É importante que nós consigamos deixá-los ser felizes, deixá-los fazer, não ser castradores, mas há muita gente que também, porque ir beber é bom, mas muitas pessoas, e eu tenho isso, pessoas que me dizem que têm um filho e que estão muito cansados, estão sempre muito cansados, porque depois eu chego a casa e já venho cansado de trabalhar, e depois tenho o meu filho, e eu chego a casa de trabalhar e fico contente, agora é o meu filho. Eu nunca soube tocar nada, sério, mesmo zero, nunca tive jeito nenhum, e um dia ouvi num anúncio alguém a dizer assim, mesmo que não tenha jeito, ou que nunca tivesse tocado, ou que acha que não serve para nada, experimente lá juntar-se a nós e fazer um curso de viola. E eu pensei naquilo e fiquei assim, eu realmente nem tenho mesmo jeito para tocar nada, e o viola já tinha agarrado em várias vezes em violas e zero. Mas a verdade é que me inscrevi num curso de viola, Foi. que começou precisamente esta semana. Mas andei aqui a metabolizar isto. Hoje somos 3 lá em casa no curso de viola. É um curso online, então metemos a fazer um curso de viola, e ontem, por curiosidade, a minha mulher disse-me: devíamos fazer isto mais vezes. E então o que é que aconteceu ali? Nós estávamos tão em paz durante aquele tempo, que estávamos focados naquilo. O João estava-nos a acompanhar, que tem 4 anos, vai fazer 4 anos. Pois. Então foi um ambiente tão harmonioso em que a dor ali não teve lugar. Estão a ver? A dor, porque também é a dor a pessoa não saber o que há de fazer, não é? É a dor a pessoa sentir-se inativa, ou sentir que não está a fazer nada e que está a criar ali outro tipo de dores. Porque vamos ver, por exemplo, é muito comum aparecerem pessoas com problemas na coluna, por exemplo, que são posturais, ou que são criadas pelo facto de estarem horas, por exemplo, sempre na mesma posição. Não é só trabalhar que as pessoas estão assim. Portanto, criam dores que estão relacionadas também com a forma como estão, ou pessoas que estão ao computador todo o dia. E são muitas horas São naquela muitas lesões que posição. aparecem ao nível da coluna, ao nível dos braços. As pessoas estão muito tempo de pé. Aquelas pessoas que fazem gestos repetitivos, principalmente nas linhas de produção, eu tenho muita compaixão por essas pessoas, porque são horas e horas e horas a trabalhar e a fazer exatamente o mesmo gesto. E É, depois vêm as tendinites, não é? E esses problemas todos. Mas Então cada vez mais são também se implementam metodologias ergonómicas precisamente para essas para linhas de para produção combater e isso. Olha, os para robôs é que poderiam fazer esse combater ou trabalho que não tenham um impacto tão grande na a vida curto das eu, por acaso, prazo. tenho várias pessoas que são operários, e é verdade as duas coisas, que não é muito gratificante estar uma série de horas a fazer sempre a mesma coisa de forma repetitiva, mas também é verdade que cada vez mais as empresas se vão preocupando em ter É, melhores ainda condições. bem, E não é? eu tenho percebido que as pessoas dizem-me isso, dizem, a empresa colocou isto, ainda não é aquilo que seria necessário, mas e esse tipo de situação é uma situação que causa dor e causa lesão, não é? E depois tem muito a ver também. Depois é aqui, isto é uma pescadinha de rabo na boca, porque se nós formos pensar o estilo de vida, a pessoa tem uma alimentação saudável, a pessoa está num sobrepeso muito grande, a pessoa está. Quando a pessoa tem uma sobrecarga ponderal, está ali a fazer sobrecarga no corpo todo, na coluna, nos joelhos, na anca, nos pés. Então
é muito frequente que as dores emocionais, mais as dores sociais, mais a dor patológica que está relacionada com a lesão que efetivamente existiu. Vamos ver uma pessoa que fez um operário que trabalha com gestos repetitivos e que entretanto descobriu que tem uma tendinite ou que tem uma ruptura no infraespinhoso ou no supraespinhoso ou que tem uma ruptura ali no ombro, tem dores, tem muitas dores. Essa dor existe porque há ali uma ruptura, há ali uma lesão, mas essa dor piora imenso quando a pessoa tem alguma coisa que emocionalmente ou Que socialmente afeta. possa vir a aumentar ou a agigantar essa dor. Portanto, é muito comum que as dores emocionais saiam pelas grandes articulações, pela anca, pelos ombros, muito frequente. A sobrecarga ponderal e a sobrecarga de emoção também se instala muito em cima dos trapézios, na zona cervical. E então é muito frequente. Qual é a parte do corpo, na tua experiência de vida, que se concentra a dor? Se tivesses que Isso é uma escolher. pergunta difícil. Pois, bem-vindo ao Pode não ser do corpo material. Não, mas estou a falar de corpo material neste Corpo momento. material. Estou a falar Matéria. físico. Pronto, no corpo, Estou a falar ora bem, no espaço, matéria. no corpo físico mesmo. nós temos ali. Existe na tua experiência de nós temos vida estruturas. que Vamos lá ver podias uma dizer, coisa. olha, é a coluna, Há duas ou a cabeça. estruturas, a coluna lombar, por exemplo, a coluna lombar e a coluna cervical são dois pontos de grande sensibilidade e que acontecem frequentemente. As pessoas procuram, digamos que 80% das pessoas que procuram um médico é porque sente uma dor em algum momento, não é? Ou que procura um terapeuta, ou um massagista, ou que procura outro tipo de pessoa. Agora, a zona lombar e a zona cervical são realmente as zonas que acontecem a pessoas mais jovens, por exemplo, e sobretudo quando existe também ali um clique relacionado com a parte emocional. É muito frequente que as pessoas tenham um desgosto, um dissabor, uma perda, o luto, por exemplo, e que isso seja o despoltar a agudização de uma coisa que pode ser uma lesão ou não, a pessoa pode ter um disco intervertebral ou não, pode ter uma protusão, mas também pode ser uma coisa muscular por tensão. E aí nós temos ali uns flancos que nos dão um bocado de trabalho, como pessoas, que é um músculo que está ao nível da zona lombar, e o piramidal, que está ali também naquela região do ilíaco e na zona da anca, e realmente é complicado nós podermos dizer que a dor está mais num sítio, porque depois se formos para os idosos é muito coxofemoral e os joelhos, por exemplo. Mas Sobrecarrega sobretudo o os corpo, joelhos, não é? sim, sim. Portanto, nós tentamos mandar fazer alguns exercícios para fazer diagnóstico ao movimento, para ver como é que, quando a pessoa se movimenta, quando é que a dor aparece e se há desvio, por exemplo, num gesto normal, num agachamento ou numa rotação ou coisa assim. Mas com os idosos é muito frequente serem coxofemoral ou o joelho, e o joelho com muita frequência. Eu gostava de fazer aqui uma pergunta, que é, Eu não sei se sei responder. não, pois as perguntas podemos fazê-las todas, não é? Pois, Depois podes ou não responder. Souber a resposta Sim. ou não. É o que eu costumo dizer. Podem me perguntar tudo. Responder é que, em termos da percepção que eu tinha, e que, aliás, são duas questões. Uma, qual é a diferença entre dor e sofrimento para ti, ou no teu entendimento? Porque eu vou já dar o meu entendimento. A dor é uma coisa que eu não consigo evitar. Eu sinto, quer seja da alma, emocional, não é? Ligada à parte emocional, quer seja física, é algo que eu sinto. O sofrimento eu decido alimentar essa dor ou agarrar-me a essa dor, quer seja ela emocional, por reproduzir na memória determinada situação. E tu achas que se conseguires cortar o sofrimento, que deixas de ter dor? Não, porque a dor, eu entendo a dor como uma coisa que é que tu sentes e que há algures no meu corpo ou nos meus corpos fica cristalizadazinha ali, se não for tratada. Agora, eu sofrer por isso, alimentar, por exemplo, eu percebo num acontecimento de luto,
É impossível uma pessoa não sofrer. Não quer dizer que alimente, eu quero sofrer. Não é nesse sentido que eu digo. Eu naturalmente vou sofrer porque tenho um processo, não é? Aí remete-nos um bocadinho para o sofrimento que está relacionado com a parte emocional, com a parte psicológica, digamos assim. Sim. E onde entram e muito frequentemente pessoas que começam a ter algumas alterações de humor, começam a ter, por exemplo, depressões, com muita ansiedade. Isso é uma dor que vai crescendo. Há a dor inicial, que é quando realmente algumas pessoas começam a ter dor antes de ter a perda, de morrer alguém, por exemplo, porque veio o pai, ou a mãe, ou o avô, e portanto começam esse sofrimento. Pois, Que por isso é que eu queria... já é dor, esse sofrimento. E eu acho que é impossível dissociar o sofrimento da dor e a dor Toma do sofrimento. consciência que a perda de alguma forma Porque ajuda mais assim, tarde bem, se for físico, a Teresa vai querer fazer uma caminhada, e a dor, se tiver uma lesão, a dor não a deixa não sofrer. Claro, não é? sim. Se a Teresa tiver uma dor Mas isso lombar, mas isso eu decidi que vou fazer uma caminhada com aquela dor. Pronto, Então eu estou, no fundo, a alimentar o meu sofrimento, porque eu posso decidir não caminhar com aquela está dor. a contribuir para o aumento da dor. Ou isso. Mas há aqui um aspecto importante, é que o tratamento, por exemplo, para uma dor nem sempre é o descanso e o repouso. O tratamento é um repouso ativo. Sim, percebe? eu não estou... Mas porque me estava a perguntar entre a dor e o dor E o sofrimento. sofrimento, E sim. que eu não consigo dissociar as duas coisas, porque a pessoa pode sofrer de amor, e é uma dor. A pessoa pode sofrer de falta de dinheiro, é uma dor. Reparem, A dor é quase a como pessoa não é o consegue, objeto. a pessoa Para não mim, consegue comprar a casa, sofrimento é a vivência pessoa não se consegue relacionar com as outras da pessoas, dor. não consegue ter dinheiro para comprar a casa, não consegue comprar alimentos para os filhos. Isso é um sofrimento, a pessoa vive naquele É sofrimento, vivência. é um sufoco, diria eu, mas é muito mais dor. E porquê que é dor? É dor porque isso depois se traduz numa série de coisas. Começam a aparecer insónias, começam a aparecer outro tipo de coisas que vêm juntar-se. Lembra-se quando falei inicialmente na dor inicial e depois nos contributos todos para a dor, que agigantam a dor. O que é que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer é tentar dissociarmos um pouco do sofrimento na parte que nos é possível dissociar, que é, por exemplo, se nós quisermos realizar que perante uma perda, espiritualmente, se calhar temos que pensar que não, e é preciso acreditar, não é? Que a pessoa não deixou de existir, que a pessoa só deixou de existir do ponto de vista de matéria, não é? Mas que continua e que prevalece. E depois há muitas pessoas que espiritualmente falam em contactos espirituais e que têm contactos espirituais e até muita gente que trabalha na área espiritual, não é? Exato. E que eu respeito imenso e que eu acredito, eu quero acreditar também Tu muito nisso. próprio geres a tua Eu quero vida acreditar que assim, a minha não é? mãe me está a ajudar, o meu pai, e o meu irmão, e as pessoas que já foram e que eu sei que, e às vezes até penso, eles têm que estar aqui, porque se me perguntarem se eu tenho a dor, tenho tantas vezes. Eu estou a falar com a Teresa e a Teresa diz-me assim, logo vou jantar com a minha mãe. E a dor é matemática. Eu não posso ir jantar com a minha. Isso é uma dor, não é? Nós não vínhamos falar aqui na dor relacionada com a espiritualidade, era a dor Não, geral. Sim. é tudo, É a dor faz geral. parte, não é? Mas a dor verdade espiritual, não é? mas a Também verdade faz é que nós parte temos do essas humano. coisas todas, é isso. O Então, ser humano é ser espiritual, sim, não é? claro. E portanto essa dor espiritual existe e é profunda. Olha, uma pessoa que vive com dor e que não parece. Imaginam, uma pessoa que vive com dor e não parece que é uma pessoa muito forte, muito potente e tal, e que geralmente são pessoas que têm muita necessidade, ou que prejudicam muito os outros, fazem mal aos outros, gostam de ver os outros sofrer. Essas pessoas têm uma dor. Ninguém é mau porque sim. Sim, eu também acredito. Sim, eu também. As pessoas que estão constantemente a fazer mal às outras estão a sofrer. E seguramente aquelas pessoas gostariam de não ser assim, ou gostariam de não conseguir fazer mal. Mas alguma coisa dentro delas diz que elas é que sabem, porque
depois temos coisas, umas que são patológicas, que é a mania, ou a depressão e a mania, e aqui há uma série de patologias que estão ligadas a este tipo de pessoas, mas há umas pessoas que naturalmente a única coisa que nós até dizemos que têm maus fígados ou têm mau feitio, que são pessoas que estão sempre indispostas, sempre a dizer mal, sempre a falar mal, e essas pessoas não são assim por querem, são assim porque não estão bem, não estão felizes, estão doentes. E estar doente é aquilo que um naturopata ou um especialista em medicina chinesa tenta evitar nas pessoas. E até julgo que, aliás, o Hipócrates, o pai da medicina, dizia que nós só devemos tratar o doente quando ele se quer tratar, não é? E que devíamos lhe perguntar primeiro se ele quer ser tratado, não é? Com uma questão elementar da alimentação, não é? Portanto, que o teu alimento seja o teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento. Portanto, e uma forma de devíamos ajudar alguém que nos pede ajuda também. Essa era a forma de nós, porque a medicina não devia servir para tratar pessoas. É claro que quando a doença está instalada, graças a Deus que nós temos uma medicina convencional e que temos meios auxiliares de diagnóstico, especialistas fantásticos em medicina convencional. Portanto, quando eu digo medicina convencional é porque eu acho que só existe uma medicina e que depois existe muita complementaridade. Por exemplo, eu acho que aquilo que faz a medicina chinesa e a medicina natural deveria ser em complementaridade. Sem dúvida. Alternativa que, sendo que as pessoas pudessem optar por fazer algum tipo de tratamentos, mas há coisas que não têm história. Uma pessoa que, imaginem, um naturopata ou um especialista em medicina chinesa, uma pessoa que aparece com uma dor abdominal aguda, por exemplo, e que já fez alguma coisa ou que não passa após uma primeira, e depois dependendo do sítio onde a pessoa tem a dor ou por aí fora, mas essa pessoa que tem uma dor abdominal aguda, portanto, forte, essa pessoa tem que ir para o hospital. Ou uma pessoa que está com uma patologia que se vê que está em grande sofrimento, com falta de energia, por aí fora, essa pessoa tem que ser seguida por um médico. Não há dúvida nenhuma. O que é que pode acontecer? O que pode acontecer é que nos momentos em que a pessoa se começa a sentir menos bem, se calhar produzir ali alguma alteração nos hábitos de vida, portanto fazer com que a pessoa se alimente melhor, fazer com que a pessoa tenha hábitos de vida de exercício físico. Digamos que aquilo que deveria acontecer não era nós termos de tratar doenças, o que devia acontecer é que as pessoas deviam não ficar doentes. Isso. E fazerem uma vida que permitisse que não ficassem doentes. Mas também a forma de ficar doente também é uma forma que a vida tem de nos dizer que nós não estamos, se calhar, no caminho é o cartão amarelo. Isso, não é? É o cartão amarelo. Ajudar alguma coisa, não é? É uma forma que a nossa tecnologia tem de falar connosco, não é? Nós somos a máquina mais perfeita do mundo. Sim, e temos sinais e o corpo dá-nos sinais, não é? Portanto, sinais que são imensos, mas desde logo a questão da pessoa não conseguir dormir, a própria necessidade de haver equilíbrio entre as várias partes da vida, portanto o tempo, como eu dizia, para trabalhar, para lazer, para estar com a família, para estar consigo próprio, não é? Para fazer um bocadinho de musicoterapia. Este mundo da dor é muito complexo, porque estamos aqui a falar, estou-me a lembrar de uma pessoa conhecida há muitos anos, perdeu um filho. Essa perda, que é uma das maiores perdas do mundo, não é? É perder um filho. Nós perguntamos como é que superamos essa dor, não é? Aí não é uma dor que nós chamamos as dores da alma, não é? Como é que depois se manifesta no corpo, não é? E como é que vamos mudar de estilo de vida, não é? Perante uma dor deste tamanho. Essas dores, também faz parte do mundo essas dores da perda de um filho, ou da perda de uma mãe ou de um pai, será mais natural perder uma mãe ou um pai do que perder um filho. Mas não é muito pouco frequente a pessoa encontrar alguém, até numa consulta, dizer que a pessoa nem fala de nada disso, fala que naquele momento não está bem, que tem uma relação um pouco turbulenta com as pessoas que estão à sua volta e por aí fora, e depois quando nós vamos continuar a acabar, numa anamnese nós vamos até lá atrás, não é? E nós descobrimos que em determinada altura perdeu um filho, ou que fez um aborto, que era um aborto
uma criança que queria muito, e que isso às vezes fica para a vida toda. Eu não sei se é muito fácil apagar, porque apagar Pagar não se ninguém apaga, apaga. não é? Reconfigurar, A questão talvez. até nem é pagar. A questão da reconfiguração, sim, pois não é possível apagar, Não, mas a reconfiguração também não é muito fácil, Pois. não é? É a mesma história que nós estávamos a falar há pouco de Teresa vai jantar com a sua mãe, mas eu já não tenho mãe. E como é que reconfigura isto? Não é? Pois, isso não se reconfigura. O que é que eu penso? Eu tento reverter isso, no sentido, isso é o que eu faço comigo, no sentido de transmitir aos outros, e eu quero-vos dizer que a primeira coisa que eu acho que nós devemos ser para a vida e na vida é amor. E então eu tento reverter aquelas minhas falhas, ou as faltas que eu sinto, tento compensá-las dando eu. Nós, geralmente, quando temos aquela tendência de dar muito da nossa atenção, do nosso carinho, também é por alguma carência. E com os filhos, com as outras pessoas, eu costumo ser voluntário para muita coisa. Lá na minha terra, em Ovar, Mas já fui voluntário em muitas coisas. Não, já fui voluntário para coisas humanitárias. Na altura do Covid, portanto, da pandemia, fui voluntário também, portanto, ajudei, fui levar alimentos, medicação, a casa das pessoas que estavam com Covid. Estabelecemos ligação com algumas pessoas, isto através da União de Freguesias de lá de Ovar, portanto, estabelecemos ligação com as pessoas, íamos lá. Tínhamos um serviço social espetacular, portanto funcionávamos, embora sendo voluntário, eu sentia que eu tinha que fazer aquilo pelas pessoas. Geralmente eram pessoas que tinham dificuldades, alguns idosos também. Mas ao fazeres por elas também estás a fazer por ti alguma coisa, porque a reciprocidade existe nessa. A minha dor desaparece quando eu sou voluntário. É isso que eu te perguntar. Achas que desaparece ou fica atenuada? Naquele momento desaparece. Naquele momento. Mas se calhar a satisfação. Porque eu só estou a seguir o teu raciocínio anterior. Sim, mas a satisfação de ter feito vai-me tirar dor e vai fazer com que eu me sinta melhor comigo próprio. E quando nós nos sentimos melhor connosco próprios, nós temos menos dor. Eu vou-vos dar outro exemplo também, numa autarquia. Temos menos sofrimento, pois é isso aí que eu... Está bem, é uma questão de terminologia. Pois, temos menos... que eu entendo de outra maneira. Temos menos dor. Por exemplo, estavas a falar da dor e do sofrimento. A mim, se eu tivesse que desenhar dor e sofrimento, eu desenho tal e qual um ponto com radiação. Para mim o ponto é a dor e a radiação à volta desse ponto é o sofrimento. Que era o que eu estava a dizer. Pois é. Se é ou não, é o que eu entendo. Mas estamos então a falar todos da mesma coisa. Pois. Porque há um ponto que há um foco de dor que depois se espalha e que acaba por transmitir sofrimento. Vários assim sofrimentos. Como se fosse um sol, vá lá, não é? Vários sofrimentos, mas eu ia-vos dar um exemplo. Numa autarquia em que eu fiz consultas ainda durante 2 anos e tal, de forma voluntária, portanto, ganhando zero, para pessoas mais carenciadas ou pessoas com menos capacidade financeira. E o que é que me apareciam? Pessoas ou desempregadas ou pessoas idosas, mas muitas pessoas idosas. Já estava pago. A partir do momento em que a pessoa vinha, é muito comum que as pessoas com mais idade apareçam com dores, porque são as tais dores físicas, mas também as emocionais, e aquelas da solidão, e aquelas de reforma ser pequenina, não é? E muito comumente a pessoa quando se vai embora, o pagamento é o sorriso, porque aquele sorriso paga tudo. Essa dor eu subscrevo a dor. Vamos imaginar que se nós quisermos falar numa então dor não física. podemos acabar com o voluntariado na vida, porque ele tem a sua importância até nesse campo. O voluntariado é muito importante, desde que o voluntariado não sirva para substituir as pessoas no seu trabalho. Isso. Isso é outra coisa. Sim, isso é outra coisa. Já é um outro patamar. Isso foi uma coisa que eu pensei, eu vou dar um pouco de mim e em vários momentos da minha vida. Aliás, eu sempre fui voluntário. Isso já não é do vosso tempo, como vos disse, sou jurássico. Eu sou do tempo da descolonização e em 1975 estava no aeroporto da Portela, em Lisboa, a distribuir alimentos às pessoas que vinham de Angola, de Moçambique, das ex-colónias. E eu tinha 15 anos, não é? Portanto, e andava lá com o carrinho das malas. Portanto, o voluntariado sempre teve muito a ver comigo. Agora,
nós chegamos a um ponto em que nós, além de sermos voluntários, também precisamos de subsistir, não é? Acho E que então, claro. fizéssemos a nossa, com todo o respeito aqui, meus queridos intemporais, os nossos anciões que estão com dor, se eles fizessem algum trabalho no ritmo deles, de voluntariado, achas que ajuda muito a aliviar as dores deles? existem imensos que fazem, É. montes deles. Posso-vos dizer que olha, eu continuo a falar em Ovar, que é o meu Pois, cada orgulho. um é onde estás. Não é? Eu tenho várias pessoas que fazem voluntariado no Hospital Ovar, Sim, sim. a dar apoio aos utentes. Então, és a favor de que realmente o voluntariado, o servir, porque o voluntariado é servir, não é? O servir é um bom ato para Sim, aliviar a mas dor. servir é um bom ato em todos os sítios. Se eu Pois. for casado com a Ângela, se eu a servir é um bom ato. Porque é um gesto de carinho. Uhum. É um É gesto isso, que porque ajuda o servir, a tirar a dor. As pessoas confundem muito o servir com escravidão ou porque são obrigados. O servir é um ato nobre, Sim, absolutamente, eu subscrevo. não é? Eu quero dizer que na sequência dos meus 15 anos, aos 17 e aos 18, eu lembro-me de ter feito uma espécie de voluntariado que era tão simplesmente distribuir chá, por exemplo, no IPO de Lisboa. Eu vivi metade da minha vida em Lisboa, metade no Norte. Mas o voluntariado é uma coisa que nós devemos pensar quando é que nós temos que dar um bocadinho aos outros. Há quem nunca pense. Quando é que tem que dar aos outros? Nunca. E há pessoas que pensam assim, de vez em quando têm condições para dar. Mas nós só podemos ter condições para dar o nosso melhor quando nós também estivermos bem. Com certeza. Aliás, não se pode dar nada que não tenhamos, não é? Claro. Mas eu tenho muitas pessoas com alguma idade que têm essa atividade que é ao seu ritmo, mas que também vão distribuir um chazinho, umas bolachinhas, vão perguntar se está tudo bem, se precisam, ou uma pessoa que está, por exemplo, numa maca, infelizmente cada vez mais se vê nos hospitais, porque nós sabemos que começou a haver uma pressão muito grande a nível hospitalar, e pessoas que andam lá para perceber se as pessoas estão bem, se precisam de alguma coisa, de uma água, e eu acho que isso é um gesto muito nobre, e começa logo pela preocupação que eu tenho com o outro. Eu digo isto, sabes Então, porquê? quando nós, desculpa só interromper, só para dizer uma coisa, então quando nós vamos atrasados, afoguentados, vamos aflitos, já vamos atrasados para um evento, por exemplo, uma coisa qualquer, e chegamos, e quando nós pensamos assim, pronto, eu vou chegar, eu estou aqui agora a suar por todos os poros, e a pessoa diz assim, senta-te aí e come. Foi o que aconteceu aqui. E comes sozinho. Ficaste logo assim, bem. Isso é delicioso, porque assim... E depois com a equipa toda aqui a falar um bocado enquanto tu comias, não é? É a primeira- Acompanhado, não é? A minha primeira sensação foi de conforto. Foi assim, realmente a primeira coisa que quiseram não foi que eu desse, a primeira coisa que quiseram foi dar-me. E isso Sabe bem. é Sabe muito bem. especial. Isso é muito especial. A nossa essência deveria ser essa. Era primeiro a subtileza do ser, que é ser sutil e ser tranquilo. E depois também nenhum de nós deixa de ser vaidoso. Nós somos todos vaidosos e temos brio e por aí fora. Então o equilíbrio entre estas coisas todas é que fazem com que a gente vá surfando na vida sem grande dor. Quando é que começam a aparecer as dores? Quando começam a haver perdas e depois a gente tem que caber para cima já a custo. Depois há mais perdas. Depois o avançar de idade cria obstáculos, porque o nosso corpo envelhece, não é? Quando chegamos a uma parte em que somos idosos e que já não temos condições para ir sozinhos buscar os nossos netos à escola, isso já começa a ser outra dor, que é eu agora já não sirvo para nada. Porque antes eu ainda podia buscar os filhos à escola, Mas os é netos. isso que eu ia tocar há bocadinho, porque nós estamos com um país que está a envelhecer e bastante, não é? Aliás, eu já nem me recordo, mas tu podes-me lembrar, porque foi A uma tua idade? conversa. Não, Ah. minha idade. Minha idade, nós podemos esquecê-la. Aliás, ninguém acredita, não é como diz o outro. Não, Vocês ainda lembras-te? são duas meninas. Claro que somos. Ao pé de um Eh, Jurássico. Sim. São as tuas palavras, não são minhas. Atenção Nós que eu agora tenho vamos boca usar grande. a tua palavra. Tenho boca grande. Eu não sei qual deles, o T-Rex, Há acho que tem muitos, boca grande. se for aquele pescoço muito Acho que é comprido. T-Rex, não é? O T-Rex, esse é um deles, T-Rex. não é? Esse tem boca T-Rex, grande e é carnívoro, acho eu. Isso, é. Mas temos aqui peixinhos, mas não nos comas. Mas eu queria te perguntar para me lembrar. Não, mas eu não sou esse. Eu sou o herbívoro, que ele tem a cabeça, o pescoço muito grande e a cabeça está um bocadinho pequenina. do pescoço grande. Eu identifico mais com herbívoro, esse. Não é? Esse é herbívoro, não é carnívoro esse.
Olha, agora fugi. Para não te esquecer de que estávamos a falar do nosso país estar a envelhecer imenso, não é? Somos um dos países que está a envelhecer. Tu recordas aquele projeto do lar que nós tivemos? Sim. Não é? Era 3 vezes, como é que ele disse? Estava a envelhecer 3 vezes. Agora não me lembro dos dados, da estatística. Não. Hoje era isso que eu estava a tentar lembrar. Escrevi, mas agora assim, de repente, estou com outro chip. Mas isso deve ser qualquer coisa como a esperança média de vida, não é? Não, tem a ver mesmo com de ano para ano, não era triplicar, eu já não me recordo dos dados, mas que seja o que for. A questão é que nós, portanto, o número de idosos está a aumentar de ano para ano. Pois, a esperança média de vida. Um funil muito grande. E também que há muitos idosos, e há poucos jovens também, comparado com esse envelhecimento. E então, quando nós estamos aqui a pensar na agora há mais consolas e telemóveis, não há tempo para a intimidade. Consolas, telemóveis, televisão. Já agora fabricam. Não é? Agora fabrica-se bebés. Também é verdade. O ano passado foi a grande bomba, caro, não é? Isso ainda fica caro. E a questão aqui é que nós temos... Então, se estamos a envelhecer, está a aumentar, a dor está a aumentar, estás a ver, não é? E nós temos que reestruturar a nossa sociedade, não é? Temos que rever como é que vamos levar este Portugal para a frente, não é? Estando nós concentrados no nosso país, não é? Isto não é uma coisa portuguesa, isto é uma coisa mundial. Mas o nosso país está com muitos velhinhos. É uma grande preocupação porque está com muitos velhinhos. Mas todos os países estão, Ângela. Não é estatística, claro que sim, porque a natalidade eu sei que ela está a diminuir, mas há países mais, outros países menos. O nosso país, pelo que eu sei, e se alguém quiser me corrigir, estão à vontade. Pelos vistos, somos um país que está a envelhecer bastante. Isso aí é um dado que está adquirido. E dentro dessa conversa nós estamos a ter da dor, do envelhecimento, do voluntariado, de como reduzir a dor, de como lidar com a dor, o que podemos fazer, não é? Como quem diz, temos cada vez mais velhinhos em Portugal. Significa, entre aspas, que a dor também está a aumentar, certo? E o que é que nós podemos fazer para minimizar a dor? Entendes? Estás a ver o meu ponto de vista? E era isso que eu estava aqui a tentar pensar. O que é que nós podemos fazer? Como se fosse uma prevenção. Olha, ok, estamos a envelhecer, o que é que nós podemos fazer? Estavas a falar do voluntariado, que diminui bastante a dor, não é? Sim, e também já falei na Universidade Sénior, nas atividades que existem por muitos sítios. Os grupos, eu vou-vos dar mais, as célebres que ainda existem, as célebres excursões, que continua a haver a excursão a Lourdes, a excursão ao Bom Jesus de Braga, a excursão ao Fátio. É uma excursão, mas que são coisas que os idosos entram muito nisso. É melhor do que estar em frente à televisão a ver novelas e anúncios. Nem há comparação, não é? Porque desde logo a oxigenação, o facto da pessoa sair e depois movimento, dinâmica. A libertação de substâncias prazerosas é muito maior quando se está em companhia e num ambiente agradável do que quando a pessoa está sozinha, porque a tendência é para que se sinta mais solidão, ora então depressão dos fatores que causam alegria. Quando a pessoa está triste, a não ser que seja uma pessoa que quer e que gosta muito de estar sozinha sempre. Sim, mas já é a solitude, é o que estávamos ainda... Sim, não é? Já falámos sobre isso. Isso é a pessoa que quer por opção. E dá-se bem com a solitude, está bem, e estamos a mas falar... é bom que nós tenhamos um bocadinho de solitude. Eu prezo muito a minha. Foi o que eu disse no episódio, eu amo a minha solitude. Não, e temos que saber lidar com a nossa solitude, porque aquele que não conseguir não está bem. Não é? Porque isto é estar connosco próprio. Se não estamos bem connosco próprios, está tudo mal, não é? Isto. Ângela, a nossa conversa tem estado aqui muito à volta da dor emocional e da dor das perdas, da dor psicossocial, da dor relacionada com a parte psicológica. É uma dor neurológica, uma dor psicossomática. Agora, nós podemos falar de muitas dores. Pronto, uma pessoa que pode pensar neste tipo de dor que eu tenho vindo a falar, estar desempregado é uma dor. A morte é uma dor. A falta de liberdade é outra dor. A injustiça é outra dor. A injustiça é outra dor. O facto de nós vivermos constantemente pressionados com alguma coisa é uma dor. Uhum. Agora, o que é que nós temos que fazer? Ponto 1. Do ponto de vista espiritual, temos que fazer muita introspeção e perceber como é que nós nos podemos situar para que o nosso eu interior conviva bem com o que está à nossa volta e tentar perceber
como é que nós, porque nós também não temos que lidar com a toxicidade sempre que nos queiram impor. Se há uma coisa que é tóxica, temos que aprender a não A estar dizer que não. e a deitar fora a toxina. Isso. Eu E também às sou vezes dessa há opinião. muitas relações tóxicas, de amigos, até laborais e aquelas coisas que há pessoas que lhe chamam inveja, eu chamo toxicidade, que as pessoas são tóxicas umas para as outras, não é? Mas depois há outras coisas, porque não só esta intoxicação que existe, que causa dor, mas nós temos que perceber também que se calhar não procuramos a desintoxicação. E a desintoxicação sou o quê? Eu dar-me ao trabalho de sair de casa, por exemplo, e fazer um passeio ao meu ritmo, mas passar 10 minutos a caminhar, devagarinho. É claro que se eu tiver uma dor no joelho, ou se eu for idoso e tiver uma dor no joelho, ou tiver uma dor na anca, ou outro tipo de dor que seja impeditiva, é claro que eu não vou poder fazer. Mas então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ter instrumentos, e aí é que eu me ocupo do ponto de vista técnico, tentar minimizar a dor das pessoas, a dor física. Mas é impossível minimizar uma dor física que se não se minimizar também, ou se não se procurar descobrir a dor emocional. Se não conseguirmos resolver a parte da psique, isto é, a parte que está relacionada com a própria pessoa, com o seu eu interior e com o que é que ela pensa de si própria, como é que ela está dentro de si, se nós não conseguimos resolver uma série de fatores, nós não conseguimos chegar à dor física. Porque repara, uma pessoa com depressão, geralmente as pessoas que tomam antidepressivos são pessoas que os mais utilizados são inibidores da recaptação da serotonina, ou eu não vou dizer os nomes, mas são muito utilizados as últimas gerações dos antidepressivos, que na prática são inibidores da recaptação da serotonina. Grosso modo, se nós pensarmos que os neurónios têm no seu espaço intersticial neurotransmissores, há ali uma inibição da recaptação da serotonina para dentro das células e, portanto, isso faz com que haja ali no espaço circulante mais serotonina e outros neurotransmissores que são muito importantes para o bem-estar da pessoa. Aliás, é conhecida como, chamam-lhe hormona da felicidade, não é? Mas existem muitas coisas que nos transmitem a felicidade, não é? A dopamina, há uma série de coisas. Mas eu não queria vir aqui fazer uma coisa muito científica, queria então passar isso para outra coisa, que é, se a pessoa souber, por exemplo, que a glifonia simplicifolia, ou que o 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, são precursores da serotonina. Então, por exemplo, aqui é a diferença entre a medicina natural e a medicina convencional, é que um químico provoca a inibição da recaptação da serotonina, enquanto que um produto natural provoca a produção de mais neurotransmissores. Não é? Portanto, quanto mais nós fizermos exercício físico, tivermos uma boa alimentação, descansarmos bem e por aí fora, mais reposição temos dos nossos nutrientes. Não é? Ainda assim, mesmo na alimentação, é bom que nós saibamos que os alimentos são riquíssimos, infelizmente não têm a qualidade dos que outrora nós já tivemos, não é? Por causa dos lençóis freáticos, por causa das chuvas ácidas e por uma série de fatores, mas a verdade é que nós não tendo qualidade nos produtos os produtos hortícolas, mesmo quem é carnívoro, gosta de carne de vaca ou carne de porco, as pessoas as carnes que ainda andam a pastar, porque algumas ainda andam a pastar. Nos Açores. Nos Açores. Nos Açores, eu posso-vos dizer, nem precisam de ir ao Alentejo. Nós vamos ali à Serra da Freita e aqui à zona de Castelo de Paiva, Aroca, há muita carne, a zona de Vouzela, há muita carne que anda para ali a pastar. Ainda temos carne que pasta. E eu a dizer que, mas essa carne que pasta, que geralmente até é diferente, tem uma coisa, é que essa carne está a comer a planta ou as ervinhas que vêm de um lençol freático contaminado com metais pesados e com isto, aquilo e aquilo outro. Além da superprodução agrícola, mas também da superprodução animal, não é? E eu vou-vos dar um exemplo, aqui há tempos fiquei pasmado na Nova Zelândia, com uma produção pecuária em que havia um rio que estava impraticável e nem sequer era possível pôr lá um dedo do pé dentro, porque estava tão intoxicado pela quantidade de urina e fezes e, portanto, pelas toxinas que são expelidas pelos dejeitos dos animais, que é uma coisa, porque aquilo infiltra-se tudo, aquilo contamina tudo o que está ali à volta.
isto também acontece, mas há uma coisa que é importante que nós pensemos, que é o equilíbrio entre tudo é que está a começar a não existir. Quando falas que estamos a ficar velhos, não estamos nada a ficar velhos. Estamos a ficar velhos. Eu não sabia o que digo. Estamos a ficar velhos jeitosos, velhos bons. Não, mas velhos bons. Cada vez se vê mais as pessoas com mais qualidade de vida até uma idade mais tarde. Senão eu poderia dizer que eu estou aqui cheio de dor porque já sou velho. Não. Não é nada disso. E não tens? Não, por isso, não. Eu acho que sou um velho cheio de sorte. Também. Então, Porque não sinto nada dessa dor. Não, porque reparem, primeiro, do ponto de vista físico, nós sabemos que, felizmente, e a ciência tem-nos mostrado, a quantidade de coisas que nos fazem prolongar a vida é cada vez maior. Portanto, as pessoas vivem até mais tarde normalmente porque aparecem produtos que são cada vez mais estudados, mais novos e que promovem uma longevidade. Agora, o que é importante perceber é, será que isso é com boa qualidade de vida? Porque se não for com boa qualidade de vida, não vale a pena. Interessa, não é? Não vale a pena. Pronto, eu em relação às vacinas, eu não vou falar em vacinas. Não quero falar em vacinas. Para o final. Não quero falar em vacinas, mas quero-vos dizer que a prevenção para a saúde também já é maior. Portanto, hoje em dia, se é verdade que nós vemos alguns exageros, também é verdade que há uma consciencialização. Eu sou daqueles que acham que os jovens são espetaculares e que nos têm tudo para ensinar. Porque nós enquistamos que nós é que sabemos, porque antigamente e porque a gente é que vivia e aquilo é que era normal. Eles trazem novas... Não, eles são fabulosos. Claro. Aliás, eles dão-nos 10-0 em quase tudo, não é? É na televisão, é nos telemóveis, é nas consolas, em quase tudo. Até a tocar viola, que eu ando a aprender com 60 e tal anos. E o teu filho já E o meu filho já começa, já disse ao papai, deixa-me tocar. Não é? Toca xilofone, tinha um xilofone e estava lá. Isto para dizer o quê? Eu acho que realmente nós temos uma juventude espantosa, que quando começar para aí a fazer filhos vai ser uma categoria, porque a questão, não, porque a questão é que as pessoas começam a fazer filhos mais tarde e isto está a acontecer, não é? Então há aqui uma decalagem entre os mais velhos e mais novos, e há ali quase que um vazio que parece que há ali falta de nascimentos. Há uma falta de nascimentos, mas por exemplo este ano já está a aumentar. Pronto, temos mais bebês. Não, mas isto é uma coisa boa, porque a procriação é uma obrigação, não é? Da nossa raça, da nossa natureza, espécie, da nossa espécie. Mas há uma coisa que é importante e que eu acho muito bom, é que nós chegamos aos 20 anos e íamos casar porque era aquilo que estava instituído, não é? Deus, pátria, família. E então a pessoa chegava ali aos 20 anos, depois as senhoras, isto já estou a falar noutros termos, mas as senhoras não podiam ir para o ensino superior. Estou a falar quando vivemos ainda em um período da nossa vida em que não havia a liberdade, as mulheres não votavam, não contavam muito para nada, não iam para a faculdade. É uma época de dinossauros. Não, é um bocado jurássica, mas não é assim tão jurássica, porque nós não é, infelizmente. Não, olha, acabou, vai fazer este mês 50 anos. Isso, eu sei. E eu quero tirar daqui uma chapelada a toda a gente que, bem ou mal e com erros ou sem erros, que proporcionou uma liberdade que hoje não podíamos estar a fazer isto. Claro. Não é? Portanto, eu mais acho... com 2 mulheres. O que é ótimo. Empreendedoras. Empreendedoras by heart, ainda por cima. Pronto, sim, mas vocês têm uma particularidade, porque a vossa essência é uma essência que é feita de doce. Nós costumamos na medicina chinesa tentar associar a personalidade das pessoas aos vários sabores, o doce, o picante, que também estão relacionados com os órgãos e com as vísceras. Por exemplo, sim, baço, pâncreas e estômago, portanto, na medicina chinesa está relacionada com o doce. Somos 2 anfitriãs doces. Estão a ver? Eu achei que era agridoce. Eu ia dar. O coração, o intestino delgado, os órgãos que estão relacionados com a parte do coração é mais o picante. Os olhos. Como? Não percebi. Os órgãos que estão os órgãos relacionados com o coração é mais picante. O sal com o rim. Pois é, o amargo com o fígado e a vesícula biliar. Mas como é que tu estás a dizer que nós somos mais doces, então?
Vocês têm uma natureza doce. É o Luís que está a analisar. Basta Por a exemplo, forma, por a isso forma, estou a dizer. não, tem tudo a ver, a forma como eu vos vi aqui Ah, a gerir aqui com esta gente toda que aqui foi do está. empadão. Adorei. Não foi, mas o empadão fez parte. Fez parte. Fez parte, porque eu vou-lhe dizer uma coisa, às vezes custa tão pouco estar bem e não ter dor. É. Porque eu posso chegar aqui, eu vinha com uma dor. Eu vinha Pois com a dor, porque vinha a vinhas. chegar atrasado, Mas vinhas. vinha Esbaforido. claramente esbaforido. E quando aqui cheguei, ela fez uma doçura que foi dizer assim: agora sentas-te aí e vais almoçar. Vês? Depois de eu estar a explicar que estive 1h30 num sofrimento, que era que eu tinha que obter uma Exato. coisa que estive à espera, e isso foi um sofrimento para mim. Mas vamos te dar o pequenino. E às vezes não. Já devia ter saído, porque ele, olha, Eu sei, mas estava aqui mas atento. pronto, Estava aqui, no caso ele precisar. tens um miminho aí para ti. Muito obrigado. Já além do Tu empadão. tinhas pedido uma caneta, não foi? Foi. E nós, não, nós vamos resolver Mas não isso. Zé eu sabia que não ias Sofia. precisar de escrever Foi só nada. para o fim, esquecemos Muito que bem, devíamos ter dado muito início. obrigado. Muito obrigado. Nós para colher temos que semear, Gotas não é? intemporais, manjericão. Manjericão. Manjericão, que Muito faz bem. muito bem à saúde. Faz sim, senhora. Há uma coisa que, e ainda bem que tocam nisso, porque as pessoas não sabem as qualidades das plantas. E ninguém, hoje em dia, a malta vai muito mais ver se é melhor o Samsung ou o iPhone Sim. ou não sei o quê, e esquecem-se de ver para que é que serve a selga, o manjericão, a salsa e E para tantas que é que outras serve então coisas. manjericão? Tem muitas atividades ou muitas capacidades, nomeadamente é também calmante, mas é sobretudo uma planta que tem características envolventes, portanto é como que se fosse avassalador, é um bocadinho como acontece com outro tipo de plantas que são usados na culinária para produzir sabores diferentes, para transformar e agigantar os aromas, os sintomas. Há algumas substâncias ou alguns complexos que também são utilizados com manjericão, mas nós realmente devíamos preocupar-nos muito em perceber quais são as características. Por exemplo, se eu disser que faço um sumo que tem maçã, portanto aqui entram frutos e legumes também, Sim, aquele sumo maçã, muito bom que cenoura, mandas. beterraba, Isso, sim. couve ou brócolos, gengibre. Se nós sabemos as características e as qualidades de cada uma destas coisas, se calhar começamos a ser mais saudáveis. Manjericão é utilizado também, tem uma propriedades calmantes também e sobretudo está muito relacionado com energia, portanto favorecendo a energia. Energia da manjericão. Isso são sementes depois para Tu plantar. percebeste? São sementes para já vi depois que estão aqui plantares. dentro. Isso. Já vi que estão aqui dentro. Que é uma erva que eu utilizo, eu gosto muito de cozinhar. Com mussarela, tomate, ou para pôr em cima Também de uma gosto, massa. gosto. Olha, Tenho vou que dar confessar- este girassol, que é meu, mas vou dar para o teu pequenito. Obrigado. E dizes, olha, que a Obrigado. senhora mandou Muito bem. para tu E eu vou plantar no meu plantares. quintal. Quando terminares Eu vou plantar com ele no meu quintal. isso, Semear. Eh, E depois sim. cuidar bem dessas gotas Sim. tem que regar, intemporais. e dizes, olha, tens Sim. que regar as gotinhas, com gotinhas. De qualquer modo, eu queria só dizer-vos isto, que é importante que hoje nós consigamos ter mais atenção à nossa natureza e a nossa natureza, e estar na nossa natureza é a resposta para quase tudo. Então, fazendo prevenção, há duas coisas distintas em relação à dor. Eu posso prevenir a dor ou não. Se forem coisas que acontecem do ponto de vista e de foro emocional que eu não consigo controlar, eu tenho que tentar adaptar-me e tentar que essa dor seja minimizada por outras coisas que eu possa fazer, nomeadamente o foco em coisas mais agradáveis ou ter atividades que nos afastem, por exemplo, da produção de toxinas que fazem com que nós nos sintamos mais tristes. Já se estivermos a falar numa dor física, por exemplo, e naquilo que é o meu métier, portanto o meu trabalho, a introdução de algumas plantas anti-inflamatórias, portanto que têm efeito anti-inflamatório e que muitas delas são bastante interessantes e as fórmulas, por exemplo, que nós utilizamos, por exemplo, na medicina natural, são fórmulas muito válidas e que têm condroitina, glucosamina, MSM, que a medicina convencional também utiliza, e outras substâncias que
que também são anti-inflamatórias. Os anti-inflamatórios não esteroides, que é aquilo que se utiliza mais, que são, não vou dizer os nomes, mas Sim, as são aqueles pomadas. que habitualmente se utilizam mais na medicina convencional. São anti-inflamatórios que são inibidores das prostaglandinas e, portanto, são da síntese das prostaglandinas, provocam uma diminuição do muco gástrico e por isso é que são geralmente sempre utilizadas com aqueles omeprazóis e lansoprazóis, aquelas coisas que são inibidores da bomba de prótons. Portanto, nós estamos a tomar um inibidor, depois temos de tomar outro inibidor para proteger do outro e para proteger o fígado e o estômago. Resultado, a natureza tem muitas dessas coisas. Agora, isto não invalida que uma pessoa que esteja num estado em que precisa necessariamente de ir tratar-se e de ir a um médico, vai a um médico e o médico dá-lhe aquilo que precisar. Muito frequentemente acontece, as pessoas já foram ao médico, já foram ao especialista e vêm com dor. E muito frequentemente saem com muito menos dor ou quase sem dor. E porquê? Aquilo que nós fazemos é o seguinte, primeiro fazer uma boa pesquisa, uma boa anamnese, que é a pesquisa do que é que levou estas pessoas à dor, fazer com que as pessoas consigam de alguma forma suplantar e consigam ultrapassar a dor que é provocada pela parte emocional e depois no nosso tratamento físico, por exemplo na medicina chinesa, nós consideramos a medicina chinesa que a dor ou que uma lesão está muito relacionada, uma inflamação, uma dor está relacionada com um estancamento ou um problema de Qi Shui, que é de sangue e energia. Portanto há um estancamento de sangue e energia. O que é que nós fazemos? Nós fazemos a utilização de agulhas ou a utilização de outros objetos, podemos usar cristais, outro tipo de coisas. Ou laser, por exemplo, que eu faço acupuntura a laser e acupuntura clássica. A laser as pessoas não têm dor, mas faço os dois tipos de acupuntura e há pessoas que me dizem que têm medo de agulhas, ok, então fazemos laser. Não tenho medo delas. E eu tenho 2 máquinas fantásticas com 8 canais de laser que só por si fazem já o tratamento. Então o que é que nós provocamos? Provocamos ali uma hiperémia, portanto o aumento do fluxo sanguíneo, que se encarrega de trazer substâncias anti-inflamatórias ao local da inflamação. E é assim, desta forma, que nós conseguimos fazer o tratamento. Outras vezes, como nós trabalhamos uma teoria de canais, que são os meridianos, que já ouviram falar. Sim. São os pontos. Há agora uma teoria de canais e eu tenho vindo a estudar e por isso me especializei na dor, em que eu posso tratar a mão com o braço com a mão, a cabeça com o pé ou o punho trata o ombro ou trata o pé e portanto, isto com resultados imediatos. Portanto, a pessoa é capaz numa primeira sessão sair com 70% menos de dor. Que é ótimo. Se fosse com 50 já era melhor. Agora, eu gostava só de focar aqui de 2 aspectos, que é o aspecto somático, que é a pessoa que tem a dor, que tem a doença, um doente neoplásico, um doente que tem um desajuste ou que tem uma disfunção, e esse é uma dor que tem que ser tratada pelo médico, pode ser tratada por nós como complementar, como a Teresa dizia. Depois temos a dor que nós temos que saber gerir, que é a dor psicossocial, que está relacionada com a forma como nós estamos com os outros e os outros estão connosco, como nos adaptamos a eles e eles nos adaptam a nós. Tem a dor psicológica que está relacionada com as depressões e aqui entram os aspectos como os bullings, as perdas, os lutos e por aí fora que a Ângela falou. Tem a dor que está relacionada com os hábitos de vida, porque se eu não dormir, se eu não descansar, se eu tiver hábitos cognitivos, se eu não fizer nada para oxigenar, porque o oxigênio fundamental, não é? Nós somos sujeitos ao ar e à terra, e no ar nós recebemos uma parte do nosso alimento, que é o oxigênio, e a outra parte vem da terra, que na medicina chinesa tem nomes, mas que nós estamos sujeitos a isso. Então sofremos a pressão de ter que gerir isto tudo. A dor pode ser muito melhorada se nós tivermos juízo, e ter juízo é o que é melhor para mim. Então eu vou ter equilíbrio no que como, vou ter equilíbrio no que penso, vou ter equilíbrio no que sinto, porque se eu quiser sentir e pensar assim, mas eu tenho coisas que são no que melhores. É melhor para mim, que me faça melhor, porque há muita gente que confunde o que é melhor para mim para o ego. Não, aqui estamos a dizer o que é melhor para mim, de forma que eu fique melhor. A Ângela é o paradigma disso.
A Ângela, quando eu conheci a Ângela, eu conheci uma Ângela totalmente diferente. E você fez isso tudo que está acabado de dizer. Escolheu o melhor para si, tornou-se feliz, mas foi procurar essa felicidade. E isso é bom. Eu acredito que a Teresa tenha tido aqui um papel muito importante no encontro com esta felicidade, porque realmente vir aqui acaba por ser prazeroso e acaba por ser uma coisa muito importante, porque neste tempo que nós aqui estivemos a falar de coisas que são interessantes e importantes para as pessoas ouvirem e até adquirirem, fazerem, sei lá, começarem a alimentar-se melhor, a ter melhores hábitos de vida, a questão da autoestima, portanto, preservarem a sua autoestima, perceberem que todas as pessoas têm coisas bonitas e com qualquer idade são belas, porque as pessoas são belas em qualquer idade, Claro. não é? Mas a Ângela é o paradigma. Eu que conheci a Ângela anteriormente e que percebi que a Ângela hoje fez tudo bem. Procurou estar feliz, Sabes, quando tu procurou me a felicidade. conheceste, estava muito cansada, não é? Sim, E é esse sim. ponto, aí está, quando nós entramos assim em fases E que são depois muito começaram a cansadas. haver dores, não é? Eu quero dizer, eu não conhecia a Teresa lá atrás, mas eu conheci a Ângela. A Ângela sempre foi uma senhora sempre muito simpática, bonita, tem uma família ligeiríssima, o marido é um homem muito interessante, senhor arquiteto, o filho é delicioso. O que acontece é que nós às vezes fazemos por isso, outras vezes não. Então fazer por isso, isto é um recado para os velhos e para os novos, é que primeiro, a primeira pessoa mais importante da nossa vida sou eu. E não há volta a dar. De cada um de nós, a pessoa mais importante da nossa vida sou eu, porque se eu estiver bem, eu consigo ao João ou ao Francisco dar o meu melhor, porque são os meus filhos e como é que eu posso dar o meu melhor se eu não o tiver? Exato. Não é? E depois pensar que as outras pessoas não são más. Nós é que temos que ter outros olhos para olhar para as pessoas. Depois há aquelas pessoas que são patologicamente más. Portanto, a dor é uma dor que nós podemos sentir de todas as maneiras, mas é uma coisa que eu posso dizer que tenho muito boa experiência a tirar dor, seja qual for o tipo de dor. Que Sim, bom. Olha, como é que as pessoas te podem encontrar? Bom, O teu nome? eu chamo onde trabalhas? 919027605. Ai, devagarinho. É o telemóvel, o contacto. Não sei. Mas, Bem, podem-me encontrar, eu trabalho na região norte, dou aulas também, portanto, aqui no Porto, podem me encontrar na região do Porto, na região de Tens um Aveiro, site, Ovar, não é? tenho a Saúde Natural Clínica Viva Sem Dor, é uma página de internet, portanto, chama-se Saúde Natural Viva Sem Dor, ou Clínica da Dor, também podem encontrar assim. Eu sou especialista e sou professor direto, aluno direto de um mestre que ainda é vivo, tem 96 ou 98 anos nesta altura, que é o professor Toshikatsu Yamamoto, e que foi o pai da INSA, da nova craniopuntura de Yamamoto, e que é uma técnica fantástica que consegue tirar uma dor com uma agulha, portanto, com 1, 2, 3 agulhas. Isto com resultados imediatos. Portanto, se me quiserem encontrar, podem encontrar por aí. Tenho o meu número de telefone, 919027605. O meu mail é muito simpático e fácil, activanatur.com. Mas não te preocupes, que isto vai estar na descrição. @gmail.com, assim é que é. Isto vai estar tudo na Nós vamos descrição. escrever na descrição. Eu não costumo mandar mails para mim, mas é a Activa A gente tem intenção, isso te preocupa. Ativa Não te Natur, preocupes, que vai estar lá Ativa tudo. Natur com C, Aqui não tem. @gmail.com, Gmail. Se quiserem, como eu já sou Jurássico, ainda tenho aqueles mails de há 150 anos, l.f@sa.pt, ninguém tem um mail assim, l.f. Pronto, de Luís Filipe, @sap.pt. Podem me encontrar como Luís Filipe Silva. Eu sou uma carta aberta, portanto podem me encontrar em qualquer lado.
E eu acho que isso é muito bom. É. Eu tenho uma felicidade enorme de poder ser encontrado. Que bom, eu fiquei contente porque a Ângela já tinha falado de ti, não é? E depois, não é? Quando tu falaste a propor uma data hoje, não é? Para gravarmos, eu fiquei logo contente, porque eu disse assim, "Ai, queria mesmo conhecê-lo, porque tu já me tinhas É um falado." excelente E olha, foi ótimo terapeuta, termos conhecido. naturopata, e realmente também és doce. É uma doçura. E despedimos-nos agora, porque senão Sim. isto vai disparar para o podcast. Ficas só com o doce. Olha, Luís, foi um gosto que tivesses vindo, gostei muito. Muito obrigada por esta oportunidade e por também dar esta oportunidade às pessoas de conhecerem este trabalho, estas técnicas e essa das agulhas, que assim quase imediato fiquei curiosa. Eu vim cá para falar das agulhas com dor, resultado imediato. E agulhas ou mesmo com laser, porque as técnicas que eu faço são técnicas de resultado imediato. Foi por isso que eu me especializei nesta área e fui professor desta técnica no Brasil até 2020. Andei a ir ao Brasil de 3 em 3, 4 em 4 meses. Porquê? Porque são técnicas japonesas que nós fazemos palpação, colocamos a agulha. Se a dor não tiver desaparecido ou se não tiver minimizado drasticamente, é porque a agulha não foi bem colocada. Portanto, são técnicas muito, muito intensas, mas muito eficazes. E eu vim cá, era para falar nisso, então que era para as pessoas saberem que eu faço esta coisa maravilhosa. Depois começámos a ficar pelas partes emocionais, mas eu acho que é muito importante porque nós estamos a precisar de quem fale mais nos idosos, nas emoções, nas pessoas que têm dor porque amam. Não importa, o que importa é que na mensagem saibam que tu és um perito para tirar dor de uma forma altamente eficaz e rápida. Isso é verdade, porque eu já passei por isso. E portanto estás aprovado. Mas nós fazemos outro podcast, não te preocupes, porque as pessoas vão gostar de ti, de certeza absoluta. Para a próxima vamos falar então sobre a essência de Mahatma Gandhi. Estás a ver? Porque é aí que eu me identifico. Reparem, quando eu falo que os meus gurus são Mahatma Gandhi e o professor Agostinho da Silva, estão a perceber que um é desprendido na parte absolutamente material e outro é desprendido na parte material e intelectual, que o professor Agostinho da Silva ensinou-me pelo menos uma coisa, que nós nascemos para ser felizes. É isso mesmo. E então desejo uma excelente semana, muito feliz e doce. Um forte abraço intemporal. Até para a semana. Obrigada. Foi um prazer, muito obrigado por esta oportunidade e um abraço forte para todos com este doce que a Ângela e a Teresa me deixaram aqui. Gostei muito. Obrigado. Obrigada.